eu sempre me senti muito lisonjeada de ser escolhida por qualquer pessoa. Seja por uma pessoa física na hora de contratar para fazer o seu casamento, ou hoje, né, por um CNPJ para me escolher realmente como produtora para fazer o seu filme. A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, eu sou a Kelly. E antes de apresentar a nossa convidada, deixa eu fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos loiros, longo, meus olhos são claros também. Tô sentada numa poltrona clara, minha blusa é branca, com uma calça preta e ao meu fundo uma cortina preta. Hoje a nossa convidada maravilhosa é a Daiane Schmitz, produtora audiovisual, é cinegrafista. Obrigada, Dai, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para dividir um pouquinho da tua história. Nossa, eu que agradeço, né, o convite, é uma honra, é um prazer enorme. Eu que sou super consumidora de podcasts, né, quando veio o convite, nem hesitei. Eu falei, não, quero, adoro falar de mim, da minha história, né, e espero contribuir um pouquinho. Com certeza. Mas antes de me apresentar, também quero fazer minha audiodescrição. Uma mulher muito parecida com a Kelly. Só muda loira, de olhos claros, cabelos longos, claros também. Estou vestindo um macacão colorido. Estou sentada numa poltrona bege, clara, né, e atrás de mim, da mesma forma, uma cortina escura com uma luz. Perfeito, Dai. E também quero agradecer o nosso patrocinador oficial do Pra Toda Leste, a Melanina Store, que é uma loja especializada em produtos profissionais para você que trabalha com extensão de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aí na tela. A Melanina disponibilizou um cupom de desconto pra você que tá acompanhando a gente. Aponta a câmera do teu celular, cai direto no site da Melanina e usa o cupom PATODALESTE, você ganha 10% em desconto. Também quero agradecer a Una Produções, que tá ajudando a gente aqui nessa produção desse podcast também, tá? E daí, assim, pra gente conseguir contar toda essa tua trajetória, porque são anos de experiência que você tem como produtora audiovisual, como cinegrafista também. Mas como é que foi lá no início? Da onde que surgiu essa paixão pra você produzir e captar esses momentos? Jesus. Como é que resume isso, né? Então, esse é um grande desafio. Mas, assim, as histórias da minha vida, elas se confundem, obviamente, né? E elas se complementam com a minha história de vida profissional. Uhum. Justamente porque quando eu era criança, meu pai já startou esse negócio de ser cinegrafista, de gravar o aniversário dos filhos dos amigos, para ter um complemento de renda em casa. Ele era funcionário da Tupi, e ele sempre gostou de tecnologia, então ele comprou uma câmera, aquelas câmeras pequenininhas, e aí enfim, na época ninguém tinha, ele começou a filmar os aniversários dos amigos. E eu sempre gostava de ir junto com ele. Então, foi assim, dos 6 anos até os meus 12 anos, mais ou menos, quando eu comecei a gravar casamento sozinha, né? Então, eu era um disco de gente gravando casamento com uma câmera grande, aquelas VHS grande, né? Mas foi ali que começou a minha carreira como cinegrafista, porque foi ali que eu comecei com essa autonomia, né? De gravar casamentos. Então, a história toda tem esse início, né? Eu não posso dizer que foi um início que eu escolhi, porque, na verdade, foi um início onde eu me inspirei na história do meu pai e acabei acompanhando e peguei esse gosto, né? E aí acabei dando essa continuidade, né? Pro negócio. E assim foi indo. Então, eu passei de lá pra cá, né? Por várias trocas de tecnologia, por várias trocas de nicho de mercado, mas sempre fazendo a mesma coisa, entregando vídeo, né? Fazendo produção audiovisual. E assim, hoje, Dai, na verdade, até pro pessoal conseguir entender, porque quando tu fala assim de eu não tive escolha, né, não é uma questão também que você que talvez passe pro público a entender como se tu fosse forçada a fazer aquilo, né, porque tu era uma criança, 12 anos, muito curiosa, muito provavelmente, imagina com tanta tecnologia que na época também não era muito acessível pra todo mundo, né, mas de certa forma você não teve escolha, mas também não teve uma outra opção que você quis procurar, né. Justamente. Prova disso foi próximo da minha formatura, onde eu, na verdade, me formei em publicidade e propaganda, e depois eu quis não trabalhar mais com meu pai. Isso eu tinha lá já os meus 18 anos, e eu tinha essa sensação de que trabalhar com o pai não era trabalho. Sim. Até porque a empresa era em casa, né? Então, nós fazíamos as edições, na época nem tinha ainda, né? Mas a gente trabalhava, a empresa era dentro de casa. Então, eu tinha essa sensação de que eu precisava trabalhar fora, buscar o meu dinheiro fora. E eu fiz isso, né? Então, eu tive esse contato externo em grandes indústrias, e aí lá eu trabalhei com recursos humanos, e daí fiz uma faculdade voltada para recursos humanos também. Durante o meu período de faculdade, que foram 4 anos, eu tive essa oportunidade de trabalhar com recursos humanos. E por que eu falo prova disso, né? Que essa escolha realmente partiu de mim. Porque durante esse meu período externo, onde eu aprendi muito, eu sentia muita falta de fazer produções audiovisuais. De voltar pra casa de volta. Justo.
Né? Então, no final da faculdade, né, quando eu estava prestes a me formar, que daí de repente eu poderia engrenar numa carreira dentro da minha formação, eu escolhi voltar. E os meus pais não quiseram que eu voltasse. Na época, nós fazíamos apenas casamento, né? Sim. Gravação apenas de casamento. Então, assim, qual era a nossa realidade? Durante a semana, a gente trabalhava em função das entregas dos casamentos e final de semana, meu pai ficava fora gravando os casamentos. Então, a gente não tinha uma vida social ativa. A minha mãe ficava sábado e domingo sem meu pai. Então, não era algo que era tão rentável ainda. Então, quando eu decidi sair de uma carreira que eu estava trilhando dentro de uma indústria multinacional para voltar para dentro de casa trabalhar com o pai, meus pais, não faça isso, né? Eu demorei para contar para eles, mas eu enfrentei, né, peitei, voltei e nunca mais saí. Né? Então, por isso que realmente ali eu pude de fato escolher aquilo como minha profissão. Ou seja, os anos anteriores, onde eu tive essa oportunidade de ter esse contato, de me conectar com as pessoas, me fez perceber que mesmo eu tendo outras oportunidades, era ali o meu lar, era ali o meu lugar, né, de encontro, de conexão com a minha realização. Fazia brilhar os olhinhos ali quando você fazia Exatamente. cada trabalho, né? E qual que foi o projeto mais desafiador, assim, que você produziu até hoje? E, de certa forma, mudou alguma coisa, assim, na tua vida como profissional? Bom, aí eu vou ter que trabalhar também uma outra informação antes disso, que é o motivo da Motiva... O motivo da Motiva ficou legal. Mas a Motiva Filmes, ela tem uma transição de mercado, né? Por muitos anos a gente trabalhou somente com casamentos. Então, em 2020, na pandemia, nós nos vimos sem chão. Os eventos pararam, o que a gente ia fazer da vida? Naquele momento, e a empresa também já tendo muitos anos, né, de estrada, a gente teve a oportunidade de ingressar na carreira, no nicho corporativo. Antes disso, os clientes que eram nossos clientes de casamento, os nossos noivos, alguns que eram empresários, já desejavam ter a Motiva como produtora do seu negócio, né? Então, ali em 2020, isso acabou sendo alavancado. E por que eu tenho que trazer essa história, né? Justamente porque o projeto mais desafiador da minha vida, ele entrou dentro dessa época de pandemia e dentro desse novo nicho que era o trabalho corporativo, que nós nunca tivemos a intenção. Aliás, né, tava te contando antes, né, Kelly, nós como produtora de casamento, imagina, eu tenho mais de 30 anos de convivência com tudo isso. Então eu acompanhei muito a evolução de fazer um filme de casamento ou do processo audiovisual dentro da minha realidade e dentro do nosso país. Quando eu era pequena, quando a gente só fazia casamento, eu jamais imaginei que a gente pudesse fazer vídeos corporativos. Por quê? Porque fazer casamento era teoricamente simples, né? Então a gente não planejava nada. Então a gente ia com uma câmera e registrava aquilo que já tinha sido planejado pelos noivos, né? Não tinha um script, não tinha. Briefing? Quando a gente fechava o casamento, quando acabava o casamento, eu tirava a fita de dentro da câmera e eu entregava para os noivos. Então não existia nem edição. O que eu precisava ter? Obviamente o mínimo de educação para poder trabalhar. Sim. E firmeza na mão, né? Para poder realmente segurar a câmera e poder... Justamente. Tanto que a gente tinha 15 cinegrafistas no time, porque o processo era muito simples, né? Então, quando a gente olhava para o mercado corporativo, via aquelas grandes produções, eu nunca me imaginei dentro daquilo, porque dava muito trabalho. As produções, elas eram, de fato, muito grandes. Então, muito ao mesmo tempo que né? eu tinha uma câmera que eu ia gravar um casamento inteiro, mas para as produções era um mundo, né, de informação, de equipamentos, então eu nunca imaginava. Eu realmente me minimizava por não imaginar que eu pudesse entrar no mercado corporativo. Aí veio o boom da tecnologia em 2009, quando a Nikon lançou a primeira câmera que fazia vídeo também, né? A câmera fotográfica que fazia vídeo. Em 2010 a Canon também, né, e daí foi onde deu esse boom tecnológico, porque ali a gente começou a trabalhar, na época a gente ainda fazia somente casamentos, mas ali a gente enxergou que a filmagem de casamento, ela poderia virar um grande filme. E que aquilo que a gente não tinha domínio de construção de roteiro, a gente poderia passar a ter. Então, eu sempre gostei muito disso, né? E às vezes as pessoas me perguntam, daí em que momento tu percebeu? Eu não sei te dizer em que momento as coisas foram acontecendo. É difícil eu isolar qualquer coisa. Sim. Porque, de fato, as coisas foram acontecendo. Eu sempre fui muito movida por histórias. E eu queria que o teu filme de casamento, que ele não fosse simplesmente um registro do teu dia. Eu queria que tu sentasse e que tu fosse surpreendida.
como que tu vai se surpreender vendo um filme de algo que tu construiu? Porque tu sabia que você e o noivo ia aparecer, com aquela decoração que tu contratou, com aquelas pessoas que você convidou, né, com aqueles fornecedores que você realmente chamou pra fazer parte daquilo. Então, em que momento que eu tinha que te surpreender? E aí a gente desconstruía a edição e reconstruía a edição de forma que, de fato, tivesse essa tirada de fôlego, né, em que eu fizesse principalmente os noivos chorarem. Sim. O nosso intuito era fazer todo mundo chorar. Que fosse emocionante, que conseguisse captar os momentos, né? Eu acho até que a empresa poderia ser Emotiva, o nome. Exato, verdade. Faria total sentido. Então, assim, a gente foi fazendo. Quando veio esse episódio da pandemia, ali nós já estávamos, né, ensaiando um abraço ao mercado corporativo. Justamente por dizer sim para nossos clientes que eram noivos, que tinham empresa e que a gente pôde, dentro dessa versatilidade que o mercado digital nos trouxe, de usar aquele equipamento que era versátil para um casamento, utilizar o mesmo equipamento para fazer uma produção corporativa, né? Então, foi onde tudo aconteceu. E daí, com a pandemia, então, a gente foi forçado a realmente abraçar isso, ou a gente morria na praia. E aí veio 2023 com o nosso maior desafio, que foi... E é bem emocionante e gostoso falar disso, porque hoje é um dos clientes mais especiais que a gente tem, que é a Schultz, que é de Joinville, inclusive, né? Sim. E existe há 60 anos. E esse foi o projeto mais desafiador, por quê? Porque como a gente já fornecia para a Schultz desde 2020, falava-se de fato desde 2020, e lá em 2023... eles fariam 60 anos. E na ocasião, eles fariam um vídeo institucional. Quem sou eu na fila do pão, Kelly? Que fazia os vídeos de produto, que fazia os vídeos... Não desmerecendo, né, o que eu fazia, mas o vídeo institucional, ele é a entrega mais densa que uma empresa pode ter. Ele é um vídeo atemporal. A gente faz vídeos institucionais que empresas usam por mais de 10 anos, às vezes. Verdade. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, né? Não que os outros eu não tenha, mas é diferente. Então, quando eu escutava aquela fala, né, do pessoal do marketing, do pessoal interno, eu ficava pensando, quem vai ser o sortudo que vai fazer essa produção? Mal sabia Que eles gostariam muito que nós fizéssemos. Eu acho que eles não têm, acho que quando eles escutarem, eles vão perceber e vão saber, ter conhecimento. E foi uma surpresa pra ti também. Que foi uma surpresa, mas que eu tinha medo de fazer. Acho que a bem da verdade era essa, assim, sabe, Kelly? Eu tinha medo de assumir um desafio daquele tamanho. Porque é uma empresa muito grande, né? Sim. Mas não ficou por aí. Porque quando eu fiquei sabendo que nós íamos fazer o institucional, foi de uma forma extremamente natural, assim, no dia a dia, né? O pessoal do marketing, numa troca de áudios, tal, de WhatsApp, eles só jogaram assim. Inclusive, daí a gente precisa programar as captações para o vídeo institucional. Tipo, pra eles já tava certo, entendeu? Oi? Oi, querida, eu não tava preparado pra isso. Mas claro, né? A gente... Sim, claro, a gente precisa marcar. A naturalidade, Não. tipo, claro, quando vocês puderem. Eu sou muito franca, eu disse, o quê? Eu falei, não. Então, não foi somente um institucional, né? A Schultz, ela tem hoje a Schultz SA, e ela tem duas grandes divisões. A Schultz Compressores e a Schultz Automotiva. Então, naquele momento, junho de 2023, nós entregamos não somente um vídeo institucional, mas 3 vídeos institucionais. E não somente isso, a gente participou muito ativamente do momento de 60 anos da Schultz, que promoveu internamente e externamente vários eventos em que a gente também fez parte. O senhor Vandy Rosenstock, que é o presidente e fundador, e até hoje está lá como um grande guerreiro. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário dele também, de gravar ele. Então, acho que ali foi o grande desafio da minha vida. Eu dizia assim, ó, se eu passar por 2023, o resto nada mais me abala. Adoro. E passei. E é óbvio que não passei sozinha, né? Toda uma equipe por Nunca trás, gostei de falar assim, porque a Daya... Não, eu tenho uma rede de apoio gigante, né? Eu tenho marido, tenho filhos. Então, para eu trabalhar, eu tenho os pais que cuidam dos filhos, tem a escola. Então, eu sempre valorizei demais isso, mas esse foi o grande momento. Então, por isso que eu precisei entrar nesse contexto para poder, de fato, entender. Porque entende que a minha conexão, ela tá nas histórias? Totalmente. Eu preciso voltar sempre, né? E às vezes eu sou até prolixa e às vezes eu acabo trazendo com muito detalhes, mas é assim que eu trabalho com o meu resultado também. E por isso que uma das coisas que eu mais gosto de fazer são vídeos documentais. Que relatam, que registram, né, e que te surpreendem, que te fazem chorar, porque é a tua própria história ali, vista por ti, e que deixa pra posteridade, sabe? Que é algo atemporal, né, produzido naquele momento, mas que gera uma conexão com a tua própria vida, ou com a tua história, ou com a história da empresa, de uma forma que tu nunca imaginou. Porque a gente se vê no espelho,
Mas quando eu assistir esse podcast, certamente eu vou odiar algumas partes, Com certeza. amar outras, né? Mas é um registro muito importante que vai ficar. Por isso que essa oportunidade que veio justamente no momento em que eu estou redesenhando também a minha história, a história da minha empresa, com todo mundo, e vocês fazem parte disso agora. Que bonito. Então, isso é a minha motivação. Eu sou uma grande entusiasta de histórias e poder contá-las através do meu trabalho meio que se confunde, de fato, em ser somente uma paixão. Né? Pena que a gente precisa de dinheiro para viver, porque senão eu saía distribuindo documentários... Opa, perdão. Senão eu saía distribuindo documentários para todo mundo, né? Se vê daquela forma, né? E Justamente. até já complementando, então, o nome seria, na verdade, mais ou menos relacionado a isso tudo que você acabou de falar. Na realidade, quando nós estávamos completando o Jubileu de Prata, isso foi em 2012, a gente tinha que comunicar, né, alguma coisa diferente para a sociedade, para o mercado. E na época a gente só fazia casamento. Era um boom de tecnologia, enfim, a gente estava nessa troca de filmes longos, a gente entregava um filme de 1h30. Sim. Então, ali naquele ano de 2012, em paralelo ao Jubileu de Prata, que a gente escolheu estrategicamente para isso, nós passamos a entregar para os noivos os famosos short filmes, né? Ou curta-metragens, que são filmes de até meia hora. Como, Kelly? E eu passo... Como é que eu ia convencer um casal que me contrata? Eles olharam lá um vídeo de 1h30. Daí eu vou dizer assim, ó, tu vai pagar mais caro e tu vai ter um vídeo de meia hora. Não, entende que a matemática não fecha, né? Mas daí entrou, então, essa sacada de fazer esse short film, de desconstruir edição, de reconstruir edição e tudo mais. Ali, a gente pensou que a gente não precisava fazer simplesmente uma festa de 25 anos. A gente precisava fazer algo diferente. Então, foi onde tivemos a ideia de mudar o nome da empresa. Até porque coincidiu também com o momento em que o meu irmão, meu pai e minha mãe, que até então eram meus sócios, deixaram a empresa. Você ia assumir a bronca. E eu ia assumir a bronca junto com o meu marido, que era simplesmente funcionário, ele iria virar meu sócio, né? Só para contextualizar, né? Meu pai e minha mãe se aposentaram, eles já estavam no extra, assim, na empresa, ajudando a gente. E o meu irmão também alçou voos, assim como um dia também lá atrás eu alcei. E voltei, dele deu certo, não voltou mais. Hoje ele trabalha no mercado financeiro, né? Mas foi um grande... Se encontrou de outra forma. Contribuinte, né? De todo esse processo de transformação da Motiva. Então, a escolha do nome, ela veio de duas junções, né? A gente pegou um glossário de cinema e a gente foi lá folhando, assim, foi bem assim. E a gente olhou o motivo, que é, obviamente, né, o motivo pelo qual você vai gravar. E objetiva, que vem de lente e tal. E tava eu, meu irmão e meu marido. A gente se olhou assim, se a gente fizesse uma junção dos dois, motiva. A gente já tinha dado 1000 sugestões, contratado agências para botar nomes, e nada dava certo, não brilhava os olhos. Quando a gente sugeriu o motivo, os 3 pararam. Daí o Murilo falou assim, mas tem que ser diferente, tem que ser com 2 T's. Então fechou. Aí simplesmente nasceu o nome. Então, claro que foi uma coincidência, né? Sim. Mas eu tenho certeza que foi muito mão de Deus também, de realmente promover esse encantamento nosso com esse nome, porque eu amo esse nome. Eu amo esse nome. E ele realmente me permite fazer várias conexões com emoção, motivo, enfim, né? Então, é um nome ele que liga totalmente com o que você entrega. Justamente. Né? Então, assim nasceu o nome Motiva Filmes, de uma história que já vinha de 25 anos de experiência do mercado audiovisual, com todo esse repertório que eu já contei aqui, né? E que daí, naquele momento, então, a história começou a ser... A Motiva Filmes, ela é minha e do meu esposo. E todos os resultados que a gente teve, construiu, foi fruto meu e do meu esposo. Né? E, claro, com uma gratidão imensa por tudo que a gente passou, pela minha família que passou por ali, e por todas as pessoas que também passaram. Porque na troca de tecnologia, que foi justamente ali onde a gente deixou a filmadora de lado e passou a gravar casamento com uma câmera que é igual a câmera que está gravando aqui, né, uma DSLR, uma mirrorless, né, de hoje, a gente tinha que entender também que aqueles funcionários que estavam conosco há 20 anos não iam talvez acompanhar. Sim. E aí também, então a gente fez uma grande festa de agradecimento, né, onde várias pessoas, onde a gente trocou equipe, trocamos time, trocamos nome, foi uma troca total. Um assim. reinício. Justamente. E foi o que marcou o mercado, né, de Joinville com relação a essa... grandiosidade, né? Então a Motiva, a partir dali, virou um grande selo nos casamentos e para os noivos, né? Virou um grande objeto de desejo. Sim. Todo mundo queria muito um filme da Motiva. Até porque tinha um dos produtos, um dos serviços que até recentemente a gente comercializava, que era o meu grande xodó, meu grande bebê, que a gente chamava carinhosamente de single clip.
single clip nada mais era do que o documentário da vida do casal, Sim. né? Não era um pré-wedding, simplesmente. Não era um making-off do ensaio fotográfico. A gente ia lá com um fotógrafo junto, fazia umas ceninhas de amor. Sim. A gente contava história, casais. Então, a ansiedade deles para ver o single, eles não viam antes. Iam só no dia do casamento. Legal. A ansiedade deles era muito maior, às vezes, para ver o single do que para ver o vídeo do casamento em si. Uhum. Né? Então, a gente viveu tudo isso eu conto, e é muito latente ainda, né? Toda a emoção que eu vivi, e que eu percebi, que eu ouvi, que eu guardei, e que realmente fez parte de toda essa construção e de tudo que eu sou hoje. Então não existe Dai hoje sem passar por tudo isso, sem relatar tudo isso, sem contextualizar tudo isso. Porque senão não faria sentido, né? Não. Tudo tem que fazer um sentido, tudo tem uma justificativa. Né? Então, naquele momento, nós fizemos nós viramos, de fato, como eu falei, esse grande objeto de desejo. Uhum. E eu sempre falava assim, ó, era um tripé, né, de conexão que nós tínhamos que ter. Gente, eu falo, né? Não deixa a Kelly. Vai, eu quero ouvir. Por mim, tu pode seguir, eu só vou ouvindo. Vamos lá. Eu sempre dizia, né, para os casais, a gente precisa, para escolher alguém, existia um grande tripé de sustentação dessas conexões, né? A conexão com o serviço, onde eles olhavam pelo site, pela internet, viam e gostavam daquilo e queriam aquilo para si. A conexão com o profissional, então era o momento de me conhecer e entender que de fato fazia muito sentido ter a Dai no dia do casamento gravando aquele momento. E a terceira conexão era o bolso, né? Que daí tinha que passar por esse crivo, não adiantava, não tem jeito, né? E tem que caber no bolso, né? Como tudo na vida. Mas eu sempre brincava com os casais que era sempre isso, assim. Então, às vezes, empacava lá no terceiro ponto, né? Mas era uma coisa absurda, assim, a minha conexão com os casais, quanto eu gostava daquilo, o quanto eu realmente saía de casa pra gravar os casamentos, apaixonada por aquela história, eu queria contar pra todo mundo. Chegava no final do casamento, o pessoal tava morto, às vezes querendo ir embora, eu queria ir lá tomar café e ainda falar sobre como foi a festa. Gente, como a gente tá ali com a equipe que tava ali contigo até agora, como é que tu ainda quer comer um bolo e falar sobre como foi, a gente só quer ir embora. Não. E eu chegava em casa e ainda às vezes ia pra uma rede social, às vezes ficava assim processando tudo aquilo que aconteceu. Eu sempre digo que o dia que eu perder isso, não faz sentido mais continuar. Eu sempre me senti muito lisonjeada de ser escolhida por qualquer pessoa. Seja por uma pessoa física na hora de contratar para fazer o seu casamento, ou hoje, né, por um CNPJ para me escolher realmente como produtora para fazer o seu filme. Então, quando eu falo eu falo em nome de Motiva, né? Sim. Não é a Dai que tá fazendo. Mas, querendo ou não, as pessoas se conectam comigo, né? Então, tem muito disso, assim. Eu tenho esse orgulho e essa responsabilidade. Se eu fui escolhida, certamente outras pessoas também estavam no páreo. E eu fui a escolhida. Então, quando a Schultz trouxe essa informação lá, como grande desafio, eles nos escolheram. Não participamos de uma licitação, não era o menor valor. Eles queriam a Motiva, até por uma questão de relacionamento, né? Eles queriam que a gente participasse daquele momento. E a gente construiu aquilo juntos, né? E para fechar o ano de 2023, naquele ano nós fizemos 12 vídeos institucionais. Que abriu portas para isso. Foi. Crona, Cobre Sul, Hospital Infantil, a própria Schultz, né? Com 3 institucionais. Então, foi um grande marco, assim. Se a gente para pra pensar, vídeo muito grandioso, né? Como um vídeo institucional. Ele demora, às vezes, meses pra ser construído. E eu entreguei 12 num ano. Caramba. Foi, assim, assustador. Foi assustador. Mas primeiro eu tenho esse momento, esse sentimento, assim. Que orgulho, que coisa boa, né? De ser lisonjeada por ter sido escolhida. Depois vem o medo, né? Meu Deus, como é que eu vou entregar, agora? Né? Depois vem enfim, né, colher os frutos daquilo, né, porque no fim, essa rede de apoio que a gente tem, eu tenho uma equipe muito maravilhosa, né, e o Renan tá ali, que não me deixa mentir, e que realmente faz parte desse dia a dia, que faz que todos os dias a gente construa, né, um pouquinho diferente. E não é, e eu preciso dizer isso porque, né, eu preciso. O fato de eu ter construído desde 12 anos de idade uma carreira como cinegrafista, ter sido selo para alguns casais, não me faz diferente de ninguém. De ninguém. Eu acho que o grande mérito que a gente pode ter hoje, de fato, é ter realmente construído todo esse caminho, reconhecendo, né, que a gente tem uma gentarada ao nosso redor, e essa gratidão talvez seja o que me faz
crescer cada vez mais, porque quando eu cresço, eu levo muita gente comigo, né? E quando eu não cresço, as pessoas também não crescem. Então, o meu pensamento, o meu sentimento de humildade com relação a isso, ele fica sempre muito evidente, justamente por conta desse poder contar com as outras pessoas e precisar contar com as outras Sim. pessoas, né? Bom que tem essas outras. Entregar tudo. Porque no site da Motiva eu também vou estar pedindo para os meninos, tá deixando na descrição do vídeo para que o pessoal consiga conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Tem muitos desses vídeos no próprio Instagram também que eu pude ver e realmente eu até ia fazer uma pergunta assim de qual sentimento assim que você resumiria, mas tudo que você já falou já contextualizou e foi muito bonito de ver o amor realmente que você tem em cada captação que é feito e o quanto cada captação é importante, porque como você falou, ser convidada para contar uma história de 60 anos, cara, são 60 anos de história. Como é que tu vai resumir isso em um simples vídeo? São realmente dias, meses de captação, de contar essa história para que tudo faça sentido. Então tem que ser tratado com esse tato de realmente cuidado, assim, de você olhar e falar, cara, não, eu tenho que contar essa história, então eu preciso não esquecer de nenhum detalhe que vai ser importante para que a história, o total dela seja realmente o que a empresa quer entregar, né? E, Dai, como que você transforma, assim, uma ideia? Como é que surgem essas ideias, assim? A equipe toda, ela entra em conjunto para fazer a criação? Vocês pegam ajuda, por exemplo, a empresa, a Schultz tem a ideia de fazer um institucional. Eles já trazem alguma coisa pronta para vocês? Ou vocês que criam tudo do zero e apresentam para eles? Como é que funciona essa criação? Cada cliente tem uma história por trás, né? E para cada cliente, a construção tem um processo diferente. Hoje nós temos, obviamente, processos parametrizados. Processos, eles são padronizados em algumas etapas. Mas um institucional, por exemplo, ele, obviamente, tem um intuito diferente de um vídeo documental, diferente de um vídeo de produto, diferente de um vídeo de lançamento e assim por diante. Então, existem clientes corporativos que têm por trás, né, da sua grande necessidade, uma agência de marketing, onde quando acontece isso, acaba vindo uma ideia mais pronta. Legal. Né? Então já vem, às vezes, até um storyboard mais pronto, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de Unimed, né? A gente atende hoje Unimed Joinville, Unimed Estado e Unimed Brasil. Então, para a Unimed Federação, que é a Unimed Estado de Santa Catarina, a sede fica aqui em Joinville, a gente já fez muitos vídeos institucionais, porque o braço, né, do grupo econômico, ele é muito grande. A gente está falando de várias empresas que tem dentro do próprio grupo da Unimed. Então, quando tem isso, já vem esse roteiro mais ou menos pronto para a gente fazer essa construção. Crona, eles tiveram uma agência, né, que na época foi a DocSync, que trouxe assim, a receita pronta. Schultz, a gente construiu juntos, né? O hospital infantil foi basicamente eu que construí tudo sozinha, no sentido de dar as ideias de roteiro e de tudo mais. Porque sim, eles têm equipe de marketing e a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, qual é o objetivo do vídeo. É posicionamento de marca, é vender mais, é treinamento interno. Então, esse objetivo é o que tem que ficar claro. E aí a gente monta uma linha de construção, de produção em cima desse objetivo. E essa linha de construção, ela obviamente vai sendo moldada à medida que vai avançando as etapas, né? Então, mesmo, por exemplo, uma Crona que tenha uma ideia, as pessoas idealizam as coisas, né? Sim, a gente não tá falando uma caneta azul que tu vai lá na prateleira, só tem preta. Não, eu quero uma azul, então eu vou em outro lugar. A gente tá falando de algo muito subjetivo, né? Então, quando as agências, elas nos entregam, ou a própria empresa, ou a gente mesmo mentaliza, a gente idealiza, a gente imagina algo com uma trilha, com uma imagem, né, com um tipo, com uma linguagem. Hoje eu vou te dizer, Kelly, que as empresas, elas nos procuram já por conhecer a nossa linguagem, né? Sim. Um pouquinho mais sensível. É difícil hoje a cliente que chega, nos achou na internet, ou eventualmente, né, não conhece o nosso trabalho, né? Até porque, como a gente é uma empresa pequena, a gente não atende muitos trabalhos simultâneos, né? Sim. Então, como os trabalhos que a gente faz também são densos, às vezes tem trabalhos que são meses, né, para ser entregue. Então, a gente, ao longo do ano, a gente não tem tantas entregas. A gente não tem 1000 clientes, né? Sim. Enfim. Então, esse processo de construção, ele é muito relativo. Muito relativo mesmo. Mas, o que eu posso te dizer? Como a gente veio de um processo de
liberdade de construção dentro do ramo de casamento, parametrizar ou engessar um pouco esse processo dentro da linha corporativa é e sempre será um grande desafio. Porque o que eu gosto muito de fazer é ter essa liberdade de criação. Sim. E quando a gente está trabalhando com a linha corporativa, eu não posso fazer o que eu quero. Né? Eu tenho que trabalhar dentro daquele objetivo de entrega. Então, eu preciso exercitar, de fato, essas etapas a mais dentro desse processo, que é a aprovação de um roteiro. Eu preciso aprovar um roteiro antes de sair gravando. Né? Apesar de já ter feito vários vídeos institucionais, com gravação primeiro e depois a gente vai montando o roteiro. Então, ou seja, não existe uma receita. Regra. Existe um elemento, né, que daí realmente é o grande unificador de tudo isso e que é onde a magia acontece, que se chama sensibilidade, na minha opinião. E realmente é o fato de você estar lá dentro da empresa, né, e ter essa sensibilidade de enxergar o que, de repente, nem a empresa trouxe. Né? Porque, vamos fazer um vídeo institucional. Querem imponência, grandeza, né? Então coisas grandes, as melhores máquinas, os melhores processos, tudo isso Mas às vezes tem aquele processo humano tão simples que tá por trás e que eu vi, que de repente eu acabo gravando e, sabe, e depois a gente acaba usando aquilo a nosso favor e deixando o vídeo mais sensível também por aquilo. É óbvio que aquela cena mais sensível que eu gravei não vai ter um destaque de fala no vídeo institucional, porque eu tô barrando naquilo mas ela faz parte. Então, eu sempre falo, né? A gente já fez vários vídeos voltados para tecnologia, mas a tecnologia tem um ser humano por trás. Então, todo vídeo tecnológico, ele também tem que ser humanizado, né? E isso, para nós, é fluxo. Se tu precisar que eu faça um vídeo muito técnico, vamos fazer um vídeo desse microfone, né? De botar ali no estúdio com uma luz massa, tal, informação técnica, a gente vai fazer. Mas eu queria muito mais fazer um vídeo, talvez... Usando o microfone. Usando o microfone, ou imagina se esse microfone fosse um ouvido, se ele tivesse fala, se ele realmente pudesse compartilhar tudo que ele já viveu e ouviu, o que ele já sentiu de cheiro, quantas pessoas ele viu, quantas pessoas... Então a gente tá indo muito por trás, então isso é algo muito subjetivo, mas isso é a minha necessidade. A tua necessidade era que um vídeo de microfone tecnicamente fosse feito, então a gente vai te atender. Mas sempre quando a gente pode, a gente dá essas pitadas. E foi esse o nosso grande diferencial no mercado. Conseguir utilizar a sensibilidade que o mercado de eventos nos trouxe, né, para o nosso grande portfólio, digamos assim, né, e entregar isso em todos os vídeos, né. Então sempre tem... As pessoas já têm essa expectativa, né, de querer chorar, de querer ou não é chorar... Se emocionar, né. Se emocionar. De se enxergar naquilo ali, né. A JPM é um grande cliente nosso, por exemplo, né, desde 2016 a gente faz as produções dos vídeos institucionais. A gente tá nesse momento, ano passado eles fizeram 40 anos, então a gente fez um vídeo todo em animação da nova marca, a gente fez um manifesto, a gente fez um vídeo institucional, e aí é até engraçado, o Fábio, que é o gestor lá, nós conversando agora sobre, né, o vídeo novo do institucional. Falei, Fábio, então a gente vai falar sobre os serviços e tal, papapá. Daí ele falou, mas aquela pitada de motiva, né? Aquela que a gente se emociona. Então as pessoas já esperam por isso, sabe? Elas já conhecem. Por isso que eu te digo que hoje os clientes meio que eles já querem aquilo ali. Não é algo que eu preciso explicar. Quando eu preciso explicar pra ti o porquê que eu faço aquilo, aí acho que perde um pouco o sentido. Por isso que essa primeira conexão precisa existir. Quando tu vê o resultado de outro cliente, que não tem nada a ver contigo, e aí tu quer aquilo pra ti. Sim. Porque tu se identifica com aquela linguagem. A mensagem que tá sendo não é nem passada, com a cena. Né? As pessoas nem... porque tecnicamente a gente tá falando aí, vamos lá, são muitos elementos. Sim. Tem um lettering, tem uma trilha, tem uma cena. Eles não vão dizer assim, eu quero a motivo porque eles trabalham com aquela câmera ou com aquela lente, não. Eu quero aquele resultado. Que é uma junção daquela imagem com aquela trilha, com aquele momento ali, entende? Então essa sensibilidade de unificar tudo isso é onde mora o grande desafio. Por isso que estar na Motiva, né, a gente fez uma reunião bastante interessante na semana passada, né, reunião de start aí do ano, onde assim, a minha proposta como gestora também, como líder, é realmente fazer com que as pessoas que trabalham comigo, né, que os meninos, né, que trabalham comigo também tenham essa noção. Cara, é difícil trabalhar na Motiva. Mas eu nunca falei que seria fácil, né? Mas eu, como gestora, o meu papel é ajudar eles. Eu sempre falo.
Se eles estiverem se sentindo afogados por algum motivo, eu tô falhando na minha gestão. Sim. Eu preciso dar ferramentas para que eles possam utilizar com maestria o que eles precisam, que é a sensibilidade Sim. e, obviamente, né, o conhecimento técnico para fazer aquela entrega, né? Mas a gente dá muita liberdade. Então, hoje, Kelly, por exemplo, muitas vezes acontece assim, ó, de eu entregar um cartão na mão do nosso editor e dar o título para ele do que ele precisa construir. Óbvio que eu dou dicas, eu tenho uma direção criativa, tal, mas eu gosto de dar essa liberdade. Se eu precisar desenhar e engessar aquele processo, primeiro que eu já nem sei fazer. Exato. E segundo que eu vou estar limitando a criatividade de alguém que poderia trazer algo muito surpreendente para mim. Exatamente. Né? E o Renan, que tá aqui, né? Eu falo do Renan porque ele tá aqui, na minha mira. Semana passada, não, foi essa semana. Ele me surpreendeu muito entregando, né, um vídeo que assim, pra ele foi um grande desafio, era um vídeo de evento. Quando eu assisti, eu falei, gente, isso ficou sensacional, né? E o Renan, que não está nem um ano conosco, é fruto de um treinamento e de um dia a dia, né, que ele está do lado do Marcelo, que é o nosso coordenador de pós-produção e que é nosso líder de edição, e que tá comigo desde o início. O Marcelo tá comigo, que é o que a gente chama carinhosamente de monge. Então ele tá comigo faz mais de 15 anos. Caramba. Então, a linguagem que a gente tem hoje, ele também ajudou a construir. Então, muitas coisas, antigamente nos casamentos, o pessoal assim, esse trailer ainda a tua cara. Dá pra ver Mal que foi tu sabe. que fez. Não foi. Foi o monge que fez. Não, dá pra ver certinho quando é o monge que faz, quando é a Dai que faz. E não dava Eu pra sei. perceber. Por quê? Porque as coisas se misturam, porque a linguagem é a mesma, sabe? E o Iago, que também tá conosco, né, que tem mais de 2 anos de casa, né, também tem esse exercício diário de colocar em prática essa linguagem. E se não coloca, eu tô lá, eu sou a chata do rolê. Não tá bom, mas o que não tá bom daí? Não sei. Vai descobrir. Cria, faz, mexe. Não, mentira, eu sou bem legalzinha. Eu sou bem no detalhe. Falta um ponto aqui, uma cena aqui, né? Então, tem esses processos hoje que a gente que norteiam o nosso dia a dia e que Sim. fazem a gente chegar nesse grande resultado. Né? E eu não posso deixar de falar da Tuane também, que é minha grande parceira, nossa gerente de vendas, que não está no dia a dia dentro da Motiva presencialmente, mas que é uma grande espectadora. Ela trabalhou comigo lá em 2012, voltou agora pra Motiva, ela casou, a gente fez o casamento dela, então ela foi cliente, agora ela é nossa parceira, ela é nossa, né, tá no time. Então ela também é uma grande contribuinte com o olhar dela clínico, que não deixa passar nada e tal. Ou seja, cada um tem um papel bem importante Se lá dentro. complementam tudo no final. Pra que também os clientes confiem, né? Eu acho que de tudo isso que você falou, é que a Motiva, ela consegue passar uma mensagem de muita confiança. Que os clientes, assim, cara, é isso, eu quero contratar vocês e é o que vocês vão entregar. E eles acabam confiando, né? Então é muito legal quando tu chega num patamar, assim, eu acho, de empresa e de profissional, onde, como você mesmo falou, cara, muitas coisas eu não preciso explicar. Eu simplesmente tenho essa liberdade de criação porque o meu cliente confia no que eu vou entregar. E eu acho que é, tipo, aquela sensaçãozinha justamente disso de, tipo, que você mesmo falou, me sinto lisonjeada por essa confiança que as pessoas têm na gente, né? E sobre a linguagem que você acabou de falar, eu ia te fazer uma pergunta também. Tá vendo como eu falo? Eu quebrei tuas perguntas. Mas que massa, que bom, porque a próxima pergunta era justamente sobre a linguagem. Mas qual que é o processo, assim, pra encontrar não sei se existe um processo, assim, que tem como encontrar o equilíbrio entre a criatividade, entre uma narrativa visual, assim, como é que porque depende muito também do trabalho que vocês vão entregar, né? Como você falou, antes no casamento, vocês acabam tendo uma liberdade de criação pra captar esses momentos muito maior do que o institucional. Hoje vocês fazem casamento ainda? Não mais. Ano passado nós E fizemos como o é que último tá esse casamento. coração depois que tomou essa decisão? Olha, hoje, 5 anos depois, né, de exercitar muito bem essa decisão, porque lá em 2020, em março, né, quando a gente iniciou o processo da pandemia, de viver aquilo tudo, eu entendi que eu tinha que partir somente para o corporativo. E não só por isso, eu acho que a vida é feita de ciclos, e por mais que eu ame casamentos, hoje eu também sou casada. Sim. Eu tenho 2 filhos, e eu queria muito chegar na sexta-feira, sentar no sofá da minha casa, tomar um vinho, sem me preocupar um pouco, né, com todas as gravações do final de semana. Isso não me faz inimiga dos casamentos, muito pelo contrário. Me dá essa sensação, que hoje eu te falo sem chorar, de gratidão, porque realmente todo o repertório que eu tenho hoje foi o próprio, né, os casamentos que me trouxeram nessa sensibilidade e tudo mais, mas que não tenho uma dívida com esse momento,
né? Eu tenho realmente essa gratidão e esse amor. Então, hoje nós não fazemos mais casamentos. Minto. Nós não comercializamos mais casamentos. Porque fazer casamento a gente sempre vai fazer. O Iago, que trabalha conosco, o irmão dele vai casar agora em março, a gente vai fazer. Vai estar metido sempre lá. vai ter um primo, um amigo, um irmão, Renan. Né, Renan, quando casar, a gente também vai fazer. Oremos. Então, e assim vai. Então, assim, a gente não comercializa mais. Isso hoje. Pode ser que no final do ano A gente tudo mude. Isso. Porque eu sempre falo, o casamento foi sempre a minha base. Se tudo der errado, Volta. eu sei pra onde voltar, né? E claro, às vezes não é nem precisar dar errado pra voltar. É porque talvez o ciclo do corporativo também, pra mim, tenha que ter um fim e eu tenha que ter mais conexão. Sim, eu tenha que então, alterar. né, então mudar isso, mudar a rota é sempre necessário. Neste momento nós não comercializamos. Mas ciclos, como você mesmo falou, se Exatamente. encerram e tudo pode mudar depois, tá tudo bem também, né? Daí a gente falou de momentos. É um momento desafiador ali pra ti no início, né? Que você contou. No início, não, né? Que foi na virada ali de 2020 que vocês tiveram que recalcular a rota e entregar um outro serviço. Mas agora, além de todos esses momentos emocionantes, com certeza tem algum que marcou totalmente que te fez mudar, assim, pessoalmente falando, sabe? Qual que seria um momento mais emocionante, ou uma gravação, ou uma captação mais emocionante, que tu falou, cara, isso aqui fez mudar a minha forma de ver muitas coisas na minha vida, assim. Ah, Uma só? Kelly, é difícil, sabe? Eu nunca fui uma pessoa... momentos isolados, né? Eu não sei se não é porque eu acredito. A palavra virada de chave pra mim, Uhum. eu acho que ela na verdade é uma construção. Naquele momento aconteceu, né, aquilo que a gente chama de virada de chave. Mas não é assim, nasci assim, do nada, né, acordei. Teve muitas coisas não por é trás, isso, né? Não é isso. Eu acho que e muitas vezes você promove essa virada de chave, né? E muitas vezes a oportunidade Concordo. vem e tudo mais. Então eu acho que para eu responder essa pergunta, eu vou ter que visitar muitos momentos emocionantes, né? Mas eu preciso trazer com muita evidência momentos que de fato me fizeram ser, né? E realmente ter certeza do que eu quero ser hoje, que são os momentos das histórias das pessoas. E aí eu tô falando de vídeos documentais, né? De vídeos pessoais. Sim. E declaro casamento, como eu já falei, a gente já fazia isso e tal. Mas o ano passado, 2023 foi o ano dos vídeos institucionais. E 2024 foi o ano dos vídeos documentais. A gente não fez tanto institucional, mas eu viajei o Brasil para fazer gravação das Legal. histórias de várias pessoas. Então eu tive a oportunidade de gravar duas meninas que inclusive, né, a Amanda e a Laura, que foram fui no Rio de Janeiro que eu gravei elas, que foram para Paris, para as Olimpíadas. Que legal. Né? Fui em Florianópolis gravar a história do Bruno Fontes, que é velejador, que trabalha com barco, que trabalha não, né, que é competidor de barco à vela, que também foi para as Olimpíadas. Tudo, obviamente, contratado por uma empresa para eu poder construir essas histórias. Mas lembrei de um momento que eu posso trazer, além dessas histórias e desses momentos que me fazem construir esse repertório de emoção. Existe um momento, Kelly, que eu vivi ano passado, foi muito desafiador, assim, né? Em meados de... foi abril, mais ou menos maio, eu recebi uma das notícias mais bombásticas, assim, mais difíceis, né, da minha vida, que foi a descoberta de um câncer do meu pai. E só pra vocês entenderem a conexão que eu tenho com meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe biológica, ela faleceu. Ela faleceu por eclâmpsia e faleceu junto com os meus 2 irmãos. Meu Deus. Então eu tinha 2 anos, o meu pai tinha acho que 28, uma coisa assim. Então ficou eu e ele. A história toda começou com ele. Claro que Deus foi muito generoso. E um ano depois, ele já estava casado, né? Com a minha mãe Jaira, que eu chamo carinhosamente de mãe, que me criou, enfim, não tem, né? E que tem meu irmão, né? Que é biologicamente falando só por parte de pai. Mas que eu tenho uma família. Então esse é o ponto só pra... Ai, meu Deus, tadinha. Não, nada de tadinha. Sim. Né? Mas eu tenho essa conexão com meu pai, porque justamente lá atrás eu tive essa história, começou comigo e com ele. Né? A nossa família não foi, como é que começou? Começou comigo, com a minha esposa e os filhos Não, começou Sim. comigo, com a minha filha e depois a família veio, né? Sim. E aí a minha história profissional, que começou com meu pai, então eu tenho uma coisa com meu pai muito forte. Tá? Quando veio a notícia do câncer do meu pai, do tumor, né? Câncer é tão Pesado, difícil né? falar, né?
Mas quando veio o diagnóstico do tumor do meu pai, realmente o mundo caiu, assim, pra mim, né? E eu me vi, assim, numa... Isolada. Eu me vi desolada. Eu, como filha, eu tinha que dar força pra ele. E ele, como pai, também tinha que mostrar força pra nós. Então, acho que a gente viveu um processo que, infelizmente, muita gente vive hoje. Sim. Né? E a gente superou. Ele ainda é paciente oncológico, a gente ainda tá, né? Mas ele está, a gente tá no processo de tratamento dele, né? Ele não precisou fazer químio, nada. Induz o médico, né? Se for pra ter um câncer, ele escolheu de próstata. E é isso que invadiu, né, a vida dele. Então, é resolvível, é tratável, tá tudo certo, ok. Mas aí, bem na época, foi em abril isso. E daí, bem na época, lá em maio, a Unimed Joinville é nosso cliente, né? Sim. A Unimed me procurou pra dizer assim, ó, Dai, está vindo um robô. Essa história eu nunca contei pra ninguém, tá? Está vindo um robô pra Joinville e a Unimed tá sendo a pioneira nesse robô, onde esse robô vai fazer cirurgias. E aí eu fui pesquisar. O que era esse robô? Então esse robô, ele fazia essas cirurgias, inclusive de retirada de próstata para pacientes com câncer em próstata. Então naquele momento, quando eu pesquisei, quando veio essa demanda, eu pensei, gente, eu não acredito. E justamente quando veio a notícia da doença do meu pai, a Unimed, que nós somos, né, clientes da Unimed, vai ganhar um grande parceiro para resolver esse problema. Não pode ser, é muita tudo se coincidência, conecta, né? Mas era. Em maio, 25 de maio, eu gravei a primeira cirurgia robótica da cidade de Joinville. Caramba. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque, óbvio, né? Eu fui gravar uma cirurgia que talvez o meu pai passará por ela, né? E aí era o mesmo médico do meu pai, com um paciente com a idade parecida com a do meu pai e com o mesmo problema dele. Então, quando eu assisti aquilo ali, quando eu cheguei, eu não sabia se eu gravava, se eu chorava, se eu perguntava, né? Queria saber e tal, até pra poder ter aquilo como alternativa pro tratamento do meu pai. E aí, passou, eu gravei, o vídeo ficou poético, ficou uma poesia. Eles precisavam que eu mostrasse, aí vem a confiança, a sensibilidade, né? Eles só queriam comunicar pro mercado que nós somos os pioneiros, porque o Dona Helena hoje também tem o mesmo robô. E eles fizeram a primeira cirurgia no Dona Helena muito próximo da data da Unimed, né? Então, que bom, Joinville está bem servido, penso assim. E então, aquilo que era simplesmente uma comunicação de pioneirismo, né, tecnológico, eu não enxerguei dessa forma, entende? Então, quando eu fui construir o vídeo, eu e o Monge, eu já tinha escolhido a trilha, eu tinha escolhido as cenas, e eu nem sou mais editora, mas aquele vídeo me pegou. E aí aquele vídeo virou uma grande poesia, a gente não colocou locução, a gente gravou depoimento, mas a gente nem usou, as imagens falam por si. Onde eu quero chegar? O processo aconteceu, foi indo, e aí, como a cirurgia robótica é uma das grandes alternativas para o tratamento do meu pai, eu vou usar essa palavra porque é assim que eu considero. Eu fui presenteada pela Unimed, né, ao me sugerir, né, que realmente eu pudesse utilizar esse recurso para a cirurgia do meu pai. Caramba. Justamente por uma questão de reconhecimento. Legal. De trajetória que eu tenho dentro da Unimed. Por que eu falo presenteado? Não é que eles me deram, não é que eles, né? Mas enfim, a gente sabe o contexto que está por trás. E por que esse foi um dos momentos mais emocionantes para mim? Porque envolve a minha família, envolve o meu pai. E porque... Sabe, quando veio a notícia, assim, quando eu conversei com a Unimed, que eles sugeriram isso, de a gente realmente colocar meu pai em cirurgia robótica para poder resolver o problema dele e tal. Por um momento eu fechei os meus olhos e aí fez sentido. De eu ter começado com ele aos 6 anos de idade, de eu ter acompanhado, né, a trajetória dele. E aquilo que ele plantou na minha vida fez com que eu colhesse esse fruto hoje, sabe? Então, não existe o que tu colhe hoje sem tu ter plantado lá atrás. Hoje... Em algum momento tu vai colher. Isso é inevitável, não tem jeito, né? Então, e é por isso que eu digo, né, que a Dai não existe sozinha e tal, tem uma grande rede de apoio. E pra tudo é assim. Eu acho que quando tu reconhece isso, Kelly, o teu crescimento e a tua forma de realização, ela é muito mais saborosa. Quando tu consegue reconhecer as pessoas que estão na jornada junto contigo. Eu acho que esse foi, de fato, esse momento mais emocionante e que se mistura com a minha profissão e com a minha vida pessoal, né? Mas que ainda não, essa história não tem fim. Espero poder voltar aqui para contar, sim, né, com os próximos certeza. capítulos. Mas
é isso, né? É realmente eu poder olhar para o meu trabalho e não enxergar ele, de fato, somente como um ganha-pão. E sim como uma grande formação da minha pessoa, da minha personalidade, e poder proporcionar isso para minha vida, para minha família, né, e para as pessoas que estão comigo. Como um propósito de vida mesmo, né? Que bonito, Dai. E, cara, eu acho que eu nem precisaria fazer essa pergunta agora pra gente encerrar, mas eu preciso fazer, porque eu acredito que você, Já como tá ser acabando. humano, tem muito mais ainda, mas quem que seria a Dai quando ninguém tá olhando? E a Dai já mostrou um poço de sensibilidade, um poço de amor pelo que faz, mas quem que é a Daiane quando ninguém tá olhando? Quando ela não tá na motiva, quando ela não tá com uma câmera na mão, quando ela não tá produzindo nada? Nossa, Difícil, né? é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? É difícil falar da gente. Mas eu acho que a Day, ela é uma pessoa como qualquer outra, assim, que adora ficar no sofá da casa, né? Isso é uma das coisas que eu sempre faço. Ficar no sofá da minha casa, com uma taça de vinho na mão, com a TV ligada, sem precisar estar assistindo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Essa sou eu sem câmera, essa sou eu quando não tem ninguém olhando, e eu adoro fazer isso. Porque aquilo me promove a possibilidade de pensar, de repensar em várias coisas. Então, não é só o momento, não é só o sofá, nem a taça de vinho. É o que tudo aquilo, dentro de um contexto, proporciona para que eu possa refletir sobre a vida. Eu acho que a Day é uma grande é uma pessoa que reflete muito, né? Uma pessoa reflexiva, enfim. Mas é uma pessoa que realmente repensa e sempre tem muitos medos, né? Eu sou uma eterna... Não vou falar medrosa, porque daí é uma palavra meio ruim. Cautelosa, talvez? Cautelosa. Eu acho que não sou tão cautelosa. Mas eu tenho um eterno frio na barriga pra qualquer coisa. A gente tem uma banda na igreja. Foi lá que eu conheci meu marido. Faz mais de 25 anos que a gente tem esse ministério. Toda vez que a gente vai cantar na missa, eu sinto um frio na barriga. Toda vez que eu pego uma câmera na mão, eu trago... Hoje eu nem tô com a câmera na mão. Mas eu também tô com frio na barriga, porque a gente também tem um processo de gravação aqui por trás. Eu acho que quando eu perder isso, é porque eu parei de conectar o motivo pelo qual eu estou vivendo aquilo. E aí não vai mais fazer sentido. A pergunta que eu sempre faço pros meninos é: faz sentido pra ti? Porque a motiva, ela não pode simplesmente pagar o salário das pessoas. Ela não pode simplesmente te entregar um vídeo. Ela tem que fazer sentido. E aí fazer sentido, eu não tô falando daquela entrega, ou daquele salário, ou daquele processo. Eu tô falando do contexto. Então a Day é uma pessoa de contexto, uma pessoa cheia de histórias, né? E movida e feita por várias outras histórias. Então é difícil, é complexo, é subjetivo, como tem que ser. Isso não vira um problema. Quando você enxerga que você pode utilizar isso a teu favor e crescer com isso. E romper as tuas barreiras e vencer os teus medos, sabe? Justamente porque tu olha pra trás e tu consegue refletir, cara, eu tinha tanto medo de fazer isso e eu fiz. Vai lá e faz, vai com medo mesmo, né? Eu tenho esse exercício, né? De sempre realmente fazer isso. Então acho que a Day é essa. É uma pessoa muito simples, adora simplicidade, né? É óbvio que a gente vem aqui porque a gente tá na frente de uma câmera, né? Mas se fosse só áudio, eu tava de roupão. Então a Day é essa, é uma menina, uma eterna menina, que adora um cafuné, que adora um chazinho, adora ser servida, né? Eu sempre digo assim, eu preciso de que alguém faça um cafezinho pra mim. Porque eu gosto disso, eu tenho sempre essa sensação eterna de que eu preciso desse colinho, né? Tem gente que já tem essa questão mais maternal. Apesar de eu ser muito maternal com os meninos lá, me considero muito assim. Mas eu sou uma eterna menina, eu sou uma entusiasta de vídeo, de histórias. Adoro. E uma eterna pessoa que reflete, assim, que realmente pensa, repensa e que utiliza os contextos pra fazer com que as coisas ganhem sentido, façam sentido, continue fazendo sentido. Cara, que prazer ter te conhecido, tá? Prazer ter você aqui hoje. Por mim, eu ia burlar a produção, a gente ia ficar até 8 horas da noite aqui tranquilamente conversando, que eu teria vamos, aquela. Mas eu quero te dar um presente nosso no Pato da Leste. Que legal! Uma caneca nossa pra você chamar de sua, pra você tomar os teus cafezinhos ou te servirem de café lá. Ai, ó, viu? Já até apontei pra ele, já ficou a dica, tá? Ai, gente, que legal, que carinho. Eu adoro isso, assim, esses mimos, né? Nossa, a gente sou gosta apaixonada. também, Ai, pra você gente, levar. que lindo, olha só.
uma Amei. canequinha do Pato da Leste lá pra Amei, você. amei. Quero te agradecer muito a tua disponibilidade, a tua coragem de vir aqui contar a tua história. Muito obrigada por todos os insights, assim, por tanto conhecimento, por tanta emoção que você passa no que você faz. E foi um prazer imenso mesmo ter recebido você aqui. Quer deixar uma mensagem pro nosso público? Desculpa fazer barulho, né, Bê? Na Rapaz, brincadeira. quer A daqui pessoa pra não mim? sabe, tá desse lado mesmo, né? Obrigada, Kelly. Imagina. A gratidão é minha, né, Kelly, como eu falei, acho que vocês perceberam, eu amo contar minha história, né, porque contar minha história conta a história de várias outras pessoas junto também. Então, obrigada por essa oportunidade, de verdade, foi um grande prazer, me senti como se fizesse parte do time de vocês já, né, vocês me deixaram muito à vontade, é sensacional estar aqui. E aí essa tua condução também maestrica, né, faz com que a gente se sinta, né, muito à vontade. E, assim, eu não posso deixar de agradecer, né, as pessoas que estão no meu time. Eu estou aqui hoje. Se eu começar a agradecer as pessoas da minha vida, daí a gente vai ficar até as 8 horas da noite, aí até né? 8. Mas eu sou uma pessoa de bastidor, então, inicialmente, também agradecer aos meninos, né? Que estão aí se dedicando. Exato. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo carinho, né? E que essa entrega faça sentido para muitas pessoas, né? E agradecer, né, a tua presença aqui, né, Kelly? Meu Deus, né? Obrigada por tudo mesmo. Agradecer aos meninos da Motiva, né? Então, hoje eu represento o empreendedorismo feminino aqui, no sentido de ser uma mulher à frente de um negócio, né? Então, obrigada aos meus meninos, né? Que, como eu chamo carinhosamente, por trás, né, estão por trás e que faz a Motiva ser quem ela é. A minha menina, né, a Tuane, né? Ou seja, todo o meu time, aos nossos clientes, enfim. Mas, e principalmente ao meu marido, que é o cara que tá sempre comigo, é o cara que me dá a força, é a razão do meu lado emocional, a gente se equilibra muito nisso. Hoje ele não tá mais na operação, mas ele é o meu grande conselheiro, é para ele que eu vou sempre para buscar as minhas opiniões. Então, enfim, tem muita gente, né, mas como cristã, como católica também quero deixar meu agradecimento muito especial à minha mãezinha do céu, a Deus que de fato me proporcionou viver esse momento e tantos outros que fizeram a diferença. Fizeram a diferença na minha vida e que eu tenho certeza que vai continuar fazendo. E que tudo isso continue fazendo sentido pra mim, pra muita gente, né? E que eu consiga deixar um pouquinho de mim por onde eu passar. Esse é o grande desejo que eu tenho. Não preciso ensinar nada pra ninguém. Só preciso realmente ser uma grande, talvez, inspiração. Não preciso ser referência. Só preciso ser uma inspiração. Né? Não que o meu caminho seja com esse intuito, né? Mas que eu, de certa forma, eu seja uma grande inspiração para as pessoas, né? Que realmente consigam olhar para mim, a Dai que não era nada, né? E aquela menina que gravava casamento, enfim, olha onde realmente ela chegou, né? Então, gratidão por todas as pessoas que participam da minha história, da minha vida. Com certeza você consegue ser isso na vida de muita gente. E aqui na nossa, com certeza, deixou um pedação de você, da tua história também, da tua bagagem de conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer, antes da gente encerrar, também a produção, obviamente, a Una Produções, que ajuda a gente na produção desse podcast, para que ele suba no ar, para que tudo aconteça, para que tudo fique da forma como vocês estão assistindo agora. E já se inscreve lá no nosso canal também, né? Pato da Leste, se inscreve, já ativa a notificação, já comenta muito nesse vídeo. Segue a gente no Instagram também, @patodaleste, pra assistir esse e outros episódios que já tá lá também. Dai, obrigada mais uma vez. Obrigada, Renan, pela tua presença. Obrigada, produção. Obrigada, audiência. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. Cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laxe no ar.
palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.